Se a situação já não estava fácil para o Partido Social Democrata e para a apresentação da moção de confiança, eu creio que após a reunião do Conselho de Ministros as coisas começam a ficar cada vez mais complexas, porque isto parecem baratas tontas, isto parece uma casa, a gaiola das loucas. Os ministros, cada um fala o que lhe apetece, e recuemos aqui uns dias atrás, no encerramento do debate da moção de censura apresentada pelo Partido Comunista Português, já tínhamos tido o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a fazer um apelo direto ao voto, quase a pedir por favor à questão do voto e à maneira como o Partido Socialista se iria pronunciar nesta matéria. Depois, ao longo dos últimos dias e principalmente das últimas horas, temos tido um posicionamento por parte de alguns notáveis do Partido Socialista que vêm pedir por tudo para que não se convoquem eleições, para que o país não entre numa crise política, que tudo isto vai prejudicar. A campanha na imprensa também já começou com a lógica do que é que poderá ficar parado, a questão da execução do PRR, como se o PRR estivesse numa taxa de execução altíssima e fosse agora as eleições que vai atrasar. Não, está atrasado já há vários anos, em consequência da inaptidão para gastar dinheiro, porque é o que se trata, por parte dos consecutivos governos, nomeadamente os de António Costa e agora de Luís Montenegro. Entretanto, aparecem em catadupa algumas propostas por parte do Governo, que o Governo agora é que vai executar, agora é que está nesta fase terminal completamente ligada às máquinas, é que o Governo aparece com uma série de propostas para uma execução orçamental que até aqui nunca fez. Agora já vão resolver o problema da saúde, a retomar uma proposta que o Chega tanto alertou, mesmo localmente, e hoje já falei sobre isso noutro vídeo, mesmo localmente, quando nós apelámos para que revitalizassem a lógica da parceria público-privada, ao invés de terem colocado alguns hospitais que se tornaram completamente... ficaram degradados com o serviço que prestavam à população assim que passaram para a empresa pública do Estado. No caso concreto, eu referi-me em relação à questão da EPE neste momento no Hospital Beatriz Ângelo, que enquanto foi PPP as coisas funcionaram e era um dos hospitais de referência a nível europeu. Hoje está o degredo constante. Bom, e o Governo aparece agora aos últimos dias e à última hora com algumas medidas para tentar dar um choque completo naquilo que parece um corpo moribundo que é o Governo e que já está com a porta da rua completamente escancarada para poder sair. Mas, entretanto, a falha de comunicação do Governo e a maneira como o Governo se tem tentado a gerir esta matéria ainda torna tudo isto mais complexo e mais dantesco. Ora, nós ouvimos ao início da tarde Manuel Castro Almeida, o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, à saída do Conselho de Ministros, a fazer uma declaração ou a deixar claro para a imprensa que na eventualidade do PS deixar cair a Comissão Parlamentar de Inquérito aos negócios de Luís Montenegro, que existia a abertura por parte do Governo para deixar cair a moção de confiança. Relembrar que apesar da moção de confiança já ter dado uma entrada no Parlamento, ela pode ser retirada até ao momento da votação. Sendo que este apelo feito por Manuel Castro Almeida para que a CPI do PS caísse, sendo em contraponto por parte do Governo retirada a moção de confiança, encostava Pedro Nuno à parede e obviamente começaram a aparecer os arautos da desgraça oriundos do PS, com medo de que uma eventual derrota do Partido Socialista nas eleições legislativas em maio poderiam ter uma repercussão numa senda de derrotas que tem vindo a acontecer desde que Pedro Nuno Santos é líder do Partido Socialista, e que isto poderia ter uma repercussão direta nas autárquicas que a partir se realizam em finais de setembro, princípio de outubro. Ora, o que faz com que os dinossauros do Partido Socialista a nível municipal e autárquico estejam muito preocupados com esta questão, e nós já vimos noutras circunstâncias a força que os autarcas do PS têm dentro da estrutura do PS e principalmente nas federações do PS e a forma como estão a dar alguma pressão a Pedro Nuno Santos. António José Seguro acaba por também dar a sua estocada nesta lógica de tentar dizer que existe um momento que devia ser de estabilidade, e mesmo Beleza, o comentador de serviço do Partido Socialista, que às vezes dá umas tacadas em Pedro Nuno Santos, vem dizer também
que o Partido Socialista não deveria votar contra a moção de confiança. Bom, e no meio desta confusão em que começamos a perceber que o xadrez começa a posicionar dentro do centrão, depois do Chega já ter anunciado claramente o seu sentido de voto, a Iniciativa Liberal já ter anunciado o seu sentido de voto, começa a aparecer aqui algumas entropias em relação a este processo, numa tentativa de tentarem, passa a redundância, chegar a um eventual acordo para retirar a moção de confiança, ao mesmo tempo que era retirar a Comissão Parlamentar de Inquérito, numa clara retórica de medo de poder ir a eleições com as consequências que daí podem advir. Sempre subjugados às estruturas internas e debaixo de um chapéu da lógica da necessidade de manter a estabilidade política. Nós também somos a favor da estabilidade política, também defendo a estabilidade política. Quem ganha eleições deve governar, mas, no entanto, sabemos que neste ato em concreto existe aqui uma suspeição e um anátema em cima dos políticos e principalmente do Sr. Primeiro-Ministro, que não quis resolver o problema, porque para resolver o problema podia ter feito uma conferência de imprensa, como fez em relação à sua casa, e mostrar todos os detalhes. Podia ter respondido às perguntas que foram apresentadas pelos partidos por escrito, já nem sequer vou falar aquelas do debate político que foram feitas nas moções. O Chega apresentou 10, nem todas foram respondidas. O Partido Socialista, pelo que eu sei, são cerca de 31 perguntas que também nem todas foram respondidas e, portanto, podia ter evitado chegar aqui. Ora, Castro Almeida vem dizer que se a CPI cair por parte do PS, então existe forte probabilidade de cair também a moção de confiança do Governo. Mas há muito pouco tempo, há coisa de uma hora atrás, Leitão Amar, Ministro da Presidência, vem dizer que, independentemente de CPI ou não CPI, com Comissão Parlamentar de Inquérito ou não Comissão Parlamentar de Inquérito, que a moção de confiança não sairá porque é uma forma de mostrar que estão desapegados do poder e vir com esta retórica toda. Esta falha de comunicação do Governo é demonstrativa das baratas tontas que estão a acontecer e da forma que estão a gerir, a nível de comunicação, todo este processo. Há uma falta de noção da gestão de crise e quando estamos a falar de um Governo, tudo isto deve estar acautelado da forma como vão fazer a comunicação e, no mínimo, estarem concertados entre eles, mas no máximo existir uma retórica para que falem apenas a uma voz e que consigam de facto transmitir confiança ao outro interlocutor, seja ele o povo português ou, em particular, esmiuçando o assunto, mesmo que estejam a dirigir mensagens a um partido político, que é o caso que me parece, nomeadamente em relação ao PS. Portanto, existe um que está a tentar vir de uma forma moderada gerir os acontecimentos e existe outro que acha que é invencível e que não quer gerir os acontecimentos e acha que deve ir para a luta. Nós estamos expectantes porque se tudo isto chegou a este ponto, chegou porque fomos nós que apresentámos uma moção de censura, fomos nós que levantámos uma questão e essa questão na altura foi criticada e ficámos completamente sozinhos dentro do Parlamento porque foi criticada por todos os partidos políticos, considerando eles que nós estávamos a ter uma atitude irresponsável ao apresentar a moção de censura com o objetivo de debater, e nós sempre fomos muito claros no posicionamento da moção de censura que, já que o Primeiro-Ministro não respondia nem às perguntas dos jornalistas, nem às perguntas dos partidos, assim seria alegadamente obrigado a responder dentro do Parlamento com a moção de censura. Chegamos aqui e esta atrapalhada de comunicação, a falta de bom senso que existe e que está a imperar dentro do PS e dentro do PSD, com diversas vozes a falarem, com diversas vozes a tomar posicionamentos claros para público, uns a dizer que estamos dispostos a uma coisa branca, outros a dizer que afinal não, que isto é tudo preto, não existe claramente uma concertação feita entre esta gente, apesar de os conselhos de ministros, apesar de reuniões atrás de reuniões. Continuamos sem saber o posicionamento do Presidente da República, porque o Presidente da República o que declarou ao país foi qualquer coisa como surreal, ou seja, comunica do epá, eu até vinha no carro e estive a observar o debate até ao final e olho, vi tudo, e depois dá uma conferência de imprensa à porta de uma feira, com um ar assim meio de debate com os jornalistas a dizer, pois, porque se for na data tal, pode ser na data Y, etc, a fazer ali as coisas, quando o que estávamos à espera de um Presidente da República era uma comunicação às 8 da noite, ao país, feita do Palácio de Belém de uma forma estruturada e com os elementos na mão. Marcelo Rebelo de Sousa não o consegue fazer,
está em final de mandato, mas a questão é que está em final de mandato e este ano pode haver um prejuízo efetivo para o país pela falta de mediação e de moderação que deveria existir numa figura de Estado como é o Presidente da República e a ausência do Presidente da República em todo este processo. Eu creio que isto até terça-feira ainda terá aqui muitos desenvolvimentos. Creio que claramente existe aqui uma contração por parte do PS em todo este processo e o PS, pressionado pelos seus autarcas na consequência de ter autárquicas poucos meses depois, numa lógica em que o PS anunciou ao mundo que vai ganhar as autárquicas e que quer posicionar as autárquicas, sabe perfeitamente que, perdendo as eleições legislativas, corre o risco de vir numa incêndio de derrota. Será mais uma derrota para Pedro Nuno Santos, que ainda não conseguiu ganhar nenhuma. Tem alegadamente aquela tal vitória nas europeias, que eu não considero que seja uma vitória, mas de facto teve um resultado que lhe permite dizer que ficou em primeiro lugar. Mas naquelas que são de facto as eleições importantes, Pedro Nuno não conseguiu, seja na Madeira, seja nos Açores, seja no continente ou de âmbito nacional, não consegue de facto levar a sua avante, acaba por ser um líder fraco e neste momento as facas longas começam a afiar-se dentro do Partido Socialista e se Pedro Nuno falhar, existe aqui uma questão que é clara. Há um duelo aqui que irá matar, com muitas aspas, um deles, ou seja, perdendo as eleições legislativas, Luís Montenegro politicamente desaparece, Pedro Nuno Santos perde as eleições legislativas, politicamente desaparece, e portanto o Chega está muito confortável com esta questão, porque a nossa questão de liderança não está em causa, sabemos o nosso posicionamento, e portanto estamos completamente à vontade para perceber o que é que o Centrão, entre eles, vão fazer até terça-feira, porque eu creio que até terça-feira podemos ter aqui alguma novidade. Neste momento eles estão a tirar bolas para o quintal um do outro. Vão chutando do PSD para o PS, do PS para o PSD, depois já não falam à mesma voz e vamos ver de facto o que é que acontece até terça-feira. Se teremos aqui mais uma jogada do centro, com o pânico de poderem ir a eleições já daqui a 2 meses e já agora, se Marcelo Rebelo de Sousa pudesse evitar de fazer comunicações ao país à porta das feiras e festarolas, dava imenso jeito porque tentava pelo menos credibilizar a mais alta figura do Estado, garantindo que temos a certeza que eu pelo menos estava atento, que era mediador e que podia fazer o trabalho que lhe compete e que foi para isso que foi eleito e não para andar a viajar pelo mundo inteiro, que eu creio que o homem já deu 2 voltas ou 3 voltas ao mundo desde que é Presidente da República. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.